Olá, amigos, olá, alunos, alunas. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo sobre as revoluções inglesas e a Revolução Industrial, falaremos então da segunda parte do conteúdo, que é exatamente o período que tratamos por Revolução Industrial. Então, conforme o slide diz, né, a Revolução Industrial ela pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, ou seja, houve uma mudança na forma, né, de se produzir mercadorias. E com isso, a própria vivência, né, o próprio viver, a própria forma de pensamento também se modificou. Ela vai ter início na Inglaterra, vamos ver mais à frente, porque a Inglaterra reunirá as condições básicas, elementares para promover a revolução. E isso vai ocorrer em 1760 e depois, somente depois, se expandirá para o restante da Europa nas décadas seguintes. Então foi na Inglaterra que essas primeiras máquinas mecânicas, depois movidas a vapor, vão dar vida à nossa revolução industrial. Então, como falamos anteriormente, esse pioneirismo inglês ele vai se dever a um conjunto de fatores. Esses fatores eles estão ligados, interrelacionados. Quais são esses fatores? Né? Então, o primeiro deles é o acúmulo de capitais. A partir do governo de Elizabeth I, né, quando termina a dinastia Tudor e se inicia a dinastia Stuart, a economia inglesa ela vai ganhar um forte impulso. A Inglaterra acumulará capitais por meio do comércio, que já era grande na dinastia Tudor, mas ele vai ser acrescentado, né, vai ser acrescido, da pirataria de guerra. Lembro que estudamos no segundo ano sobre a ação dos corsários, né, os piratas que navegavam sob as ordens de um determinado rei. A Inglaterra fazia muito isso. E da própria exploração colonial, né? Então nós temos a América anglo-saxã, que foi colonizada pela Inglaterra, e outros lugares. A segunda metade do século XVIII, a Inglaterra também vai assumir a questão do transporte marítimo. Ela tinha como principal concorrente a Holanda, mas ela assumirá esse protagonismo exatamente por conta de uma das ações do líder Oliver Cromwell durante a chamada República Cromwell ou República Puritana, que foi os atos de navegação. Né? Só lembrando, os atos de navegação são determinantes para que a Inglaterra assuma a hegemonia no transporte marítimo. Através desses atos, todas as mercadorias que fossem compradas da Inglaterra só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou por navios do país que comprou. E também todas as mercadorias compradas pela Inglaterra só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou por navios da origem da mercadoria. Isso deixava de fora a Holanda. Um outro fator que se deve e proporcionou o pioneirismo inglês foi a chamada modernização da agricultura. O empresariado rural inglês ele vai introduzir um sistema de rotação continuada de culturas. O que é isso? Você não produzir somente um tipo de produto, né? Você fazer uma rotação de produtos. É óbvio que esses produtos serão produtos de demanda, né? Não serão produtos de subsistência, mas aqueles que vão atender demandas na indústria. Também novas técnicas de drenagem são criadas, né? De adubação, que vão aumentar a produtividade do solo. Além disso, por meio dos cercamentos, estudamos isso na aula passada, que é exatamente a expulsão dos camponeses das áreas de cultivo para que o produto destinado à exportação tomasse lugar daquelas plantações de subsistência. Inclusive, é essa classe camponesa expulsa dos campos pelo cercamento
que vão formar a mão de obra barata que será tão necessária à formação da Revolução Industrial Inglesa. Esses camponeses vão fazer qualquer coisa, né? Trabalhar por qualquer valor, simplesmente pela própria sobrevivência. Um outro fator, se deve ao que falei anteriormente, é a mão de obra farta e barata, exatamente devido a esse fenômeno do cercamento, que é o grande êxodo rural inglês. A abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês era um fator, digamos assim, muito significativo. Somente a Alemanha tinha a quantidade de carvão mineral e de ferro que havia no subsolo inglês na Europa. Na verdade, isso era a matéria-prima básica na construção das máquinas de carvão e é também que mantinha funcionando, né? O vapor. É o vapor que gerava, era a fonte de energia que garantia seu funcionamento. Trocando a tela, temos o puritanismo. Vamos lembrar, o puritanismo escocês é chamado de presbiteriano e o puritanismo inglês de calvinismo. Por que esse puritanismo é importante? Simplesmente porque ele não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e a oração. Assim você não pecava ganhando dinheiro, nem ficando rico. E óbvio, né, a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela vai dar estabilidade política e favorecer o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. A monarquia parlamentar inglesa vai tomar várias medidas favoráveis ao crescimento da manufatura, das empresas rurais, da indústria naval. Ela vai estimular, portanto, os negócios que são inerentes à burguesia. Pessoal, as máquinas, né, industriais e o sistema fabril. A industrialização inglesa ela começa pela indústria de tecidos e de algodão. Por que ela começa por aí? Porque havia uma crescente procura mundial por esses tecidos de baixo preço, de matéria-prima barata, e essa era usado na confecção, né, de máquinas de fiar. Então, recapitulando, né? A industrialização inglesa ela começa pela indústria de tecidos de algodão. Por quê? Porque havia uma crescente procura mundial por esses tecidos. O baixo valor do preço da matéria-prima usada na confecção vai estimular a invenção de máquinas de fiar e de tecer, e isso tudo num curto espaço de tempo. E aí várias máquinas vão ser criadas, né? Temos aí 1760, não é um fato muito importante para vestibular, mas temos por volta de 1760 a disseminação do uso da lançadeira volante, né, que é inventada por John Kay. Essa máquina permitia tecer peças largas com menos trabalhadores. Então, e aí a gente já percebe a diminuição da mão de obra, né, dos trabalhadores. Uma coisa que vamos entender é que à medida que há evolução técnica, você vai dispensando os trabalhadores. Uma outra máquina que vai ser criada um ano depois, em 1767, por James Huggers, é a Spin Jam, que é uma roda de fiar que permitia que uma só pessoa fizesse 8 fios por vez. Então você vê a diminuição do trabalho, mas ainda assim era movida por força humana. Mais tarde, esse sistema fabril ele já vai modificando o cenário, né? Ao invés de você contratar uma pessoa para produzir uma determinada quantidade de fios, você já aglomerava pessoas sob a supervisão de um contratante, né? De um indivíduo. Então, essa crescente demanda vai transformar o modo de produção, que passa às mãos de grupamentos de dezenas, depois de centenas de trabalhadores, sob as ordens de seus contratadores. Da mesma forma, o maquinário evoluiu, passando pelo tear mecânico, até chegar à nossa famosa máquina a vapor. E essa, obviamente, vai substituir a força do ser humano. Mas como é que era a vida dos trabalhadores no interior das fábricas, né? Como é que isso funcionava? As primeiras fábricas eram sujas, mal iluminadas, insalubres. O vapor e o calor das máquinas tornavam o ar quase irrespirável.
causando inúmeras doenças respiratórias, por exemplo. O trabalho fabril ele era disciplinado, repetitivo, exaustivo, né? As jornadas duravam entre 12 e 15 horas por dia e o trabalhador parava apenas para fazer refeições de 20 e 15 minutos. O sistema de fábricas aumenta assim a sujeição do trabalho do trabalhador a quem? Ao capital, ao capitalismo. As primeiras fábricas vão utilizar a mão de obra de mulheres e a mão de obra infantil, que era mais barata, bem mais barata, né? Eles ganhavam cerca de 1/3 do salário dos homens, ou do salário que era pago aos homens. Como é que os industriais justificavam o uso de crianças, né? Eles diziam que a intenção era livrá-los da fome, da mendicância. Essas crianças, além das tarefas de rotina, realizavam por vezes tarefas super arriscadas, como de enfiar-se entre as máquinas para tentar limpar ou tirar alguma coisa que ficou preso. Não eram poucos os incidentes e mortes de crianças nesse período. Então, basicamente, as primeiras fábricas, e vamos supor, os primeiros 30, 40 anos da Revolução Industrial, elas não davam as condições mínimas aos seus operários. E isso se estendia para fora das fábricas também. Vamos ver, por exemplo, no próximo slide, aqui uma foto, né, de uma criança sobre uma máquina. Então, esses pequenos trabalhadores eram dispensáveis para fazer a limpeza da máquina. Normalmente eram usados quando elas estavam desligadas, mas acidentes aconteciam aos montes. Como é que era a vida desses trabalhadores fora da fábrica, né? Onde moravam, como faziam. Então é importante dizer o seguinte, que havia um contraste absurdo já quando você olhava as moradias desses trabalhadores, né? A moradia dos operários, dos seus patrões, tinham diferenças gritantes, a começar pela localização. As residências dos industriais ficavam no subúrbio, afastado dos centros, fabris. Eram imponentes, ajardinadas e possuíam várias divisões internas, vários quartos, né, várias salas. E haviam elementos decorativos, né, quadros, estátuas, obras de arte que traziam, de certa forma, a riqueza dos seus donos, os status, né, aos donos. A maioria beneficiários da industrialização eram ricos, né? Dificilmente pertenciam a uma outra classe. Então eles já eram filhos de grandes empresários. Os operários já moravam próximo às fábricas, então de cara eles já eram as principais vítimas da poluição do ar. As famílias operárias, por exemplo, geralmente numerosas, 5, 6, 7, amontoavam-se em cortiços, como cortiços de 1, 2 cômodos, que eram usados para tudo, né? Ali eles dormiam, cozinhavam, lavavam roupas, se alimentavam, brincavam. As famílias geralmente se dividiam entre si em um banheiro apenas, uma única torneira localizada no corredor que dava acesso à rua. Aliás, as ruas dos bairros operários eram de chão batido, né? Sujas e de esgoto a céu aberto, o que facilitava, né, a ocorrência de epidemias, como, por exemplo, uma que varre grande parte dos trabalhadores, que era a cólera. Fez várias vítimas nessa época. Como os aluguéis eram caros, quase não sobravam recursos para alimentação. Então a principal refeição dos operários reduzia-se, a maioria das vezes, a uma torta de batata. Os bares, né, que hoje têm nomes bonitos, né, os chamados pubs, serviam como ponto de encontro para diversos debates políticos entre os operários. Lá, eles conversavam sobre o seu dia a dia, distraíram-se com jogos e também discutiam assuntos de interesse coletivo, como, por exemplo, as condições de trabalho nas fábricas, os problemas, quem morreu, quem se acidentou. São nesses pubs que vão ser criadas as discussões que vão acabar levando a grupos que irão se revoltar contra essas condições impostas aos operários, tanto dentro das fábricas como nos bairros operários.
Então, o próximo slide trata disso. Os trabalhadores vão à luta. Os trabalhadores reagiram às suas condições de vida e de trabalho de diversas formas. Uma das primeiras reações dos operários ingleses foi sabotar e destruir as máquinas, consideradas responsáveis por retirar deles o emprego. Como vimos, à medida que a tecnologia avança, você emprega menos operários para realizar as tarefas. Com isso, você coloca uma massa de desempregados que se sujeita a ganhar cada vez menos. Na Inglaterra, a destruição desse maquinário foi atribuída a grupos liderados por um homem cuja alcunha era General Lodge, ou General Lodge, que era o pseudônimo do operário Ned Ludd. Daí o nome ludismo, que é um movimento de trabalhadores que demoliam e quebravam máquinas quando suas exigências de melhores salários e condições de trabalho não eram atendidas. Esse movimento ele vai ter origem em 1811 na cidade inglesa de Nottingham e ele vai se espalhar rapidamente pelas regiões vizinhas. A repressão aos ludistas foi dura. Em 1812, por exemplo, o parlamento aprovou a pena de morte para quem destruísse máquinas. Olha o absurdo. Pena de morte para quem destruísse as máquinas. E no ano seguinte, o governo inglês condenou à forca o também líder George Mellor, que era um dos maiores articuladores, maiores agitadores do movimento. Ele foi preso junto com alguns companheiros e todos foram enforcados. Os trabalhadores passaram a reagir por meio de greves, marchas e protestos e a exigir a redução da jornada de trabalho, a abolição dos castigos nas fábricas. Na verdade, as fábricas elas tinham uma espécie de inspetores de corredor, inspetores de atividade que agrediam os operários dependendo da falta, dependendo do erro cometido. Era comum. Como não havia uma contagem, um contrato de trabalho, poderiam entrar 300 funcionários e saírem 298, que ninguém daria falta dos dois. Na verdade, não havia como provar que eles tinham morrido na fábrica. A polícia, na verdade, ela vai reprimir as manifestações operárias com violência, bastante violência, podendo até executar sumariamente, sem julgamento, os seus líderes. O parlamento inglês, nós sabemos que ele defende os interesses da burguesia, ele vai aprovar leis que proíbem a greve, e até mesmo algumas reivindicações simples operárias. As marchas de protesto, por exemplo, elas serão consideradas atos marginais e teriam que ser reprimidas com prisão e violência. Na cidade inglesa de Manchester, por exemplo, uma manifestação de protesto até certo ponto pacífica, com 1.000 trabalhadores, vai terminar em tragédia. 11 deles são mortos pela polícia, num episódio que ficou conhecido como Massacre de Peterloo. Pressionado por esse movimento operário, o parlamento britânico vai dar uma recuada e vai reconhecer algumas organizações trabalhadoras que, digamos, vão promover uma interlocução entre os interesses da massa trabalhadora e do seu operário. Daí, através da ação dessas classes trabalhadoras, dessas classes representativas, uma carta vai ser escrita e entregue ao parlamento. O nome dessa carta é Carta do Povo. Carta do Povo, daí vai surgir um outro forte movimento, que é exatamente o cartismo. Que em 1838, os trabalhadores vão assinar a Carta do Povo, são 1 milhão de assinaturas, e vão entregar no parlamento. O que eles pediam, na verdade? Eles pediam o voto secreto. Na Inglaterra, o voto era aberto e não era extensivo a todos os homens. O voto era censitário, que era uma segunda exigência deles. O que é o voto censitário? Lembrando, é o voto por renda. Então, só votava para integrantes do parlamento aqueles que possuíam alguma renda. Pagamento de salários aos deputados, para que qualquer trabalhador pudesse se candidatar. Na verdade, só os ricos ou bem-sucedidos poderiam se candidatar porque você não recebia salário. Não sei bem se isso não foi um erro, mas era uma reivindicação.
Pessoal, a gente encerra aqui, nessa segunda parte sobre Revolução Industrial, lembrando que é importante estabelecermos algumas relações, sobretudo entre a Revolução Inglesa e suas conquistas e a nossa Revolução Industrial. Eu enviei para vocês uma planilha com exercícios, não são exercícios normais, né, cartesianos, são exercícios que exigem uma certa pesquisa, e eu coloquei lá no Classroom um prazo de entrega. Espero que todos cumpram e vamos em frente, vamos tentar correr atrás do tempo perdido.